A Terra é um lugar fantástico, e isso ficou ainda mais evidente com a chegada da tecnologia. Graças a ela, lugares remotos e escondidos puderam ser revelados a nós. Viajar nem sempre é uma possibilidade para todos, mas felizmente, a internet e nós do Mistérios do Mundo oferecemos uma belíssima visão dos lugares que a maioria não pode ir fisicamente, ao mesmo tempo em que você contempla as maravilhas de nosso planeta. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer algumas das mais incríveis e únicas paisagens do mundo. Antes de continuar, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Monte Roraima. Localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, o Monte Roraima é um lugar fantástico. A montanha em formato de mesa é um planalto com altitudes de até 1000 metros na maior parte das suas faces, chegando a mais de 2.800 metros em seu ponto mais alto no estado de Bolívar, Venezuela. Existe apenas uma maneira menos complicada de se escalar o monumento natural, e é pelo lado venezuelano. No topo da montanha, chove quase todos os dias, o que acaba por lavar os nutrientes do solo, criando um ambiente característico e propiciando uma formação de algumas das cachoeiras mais altas do mundo em suas laterais. Embora existam apenas alguns pântanos na montanha onde a vegetação pode crescer adequadamente, eles contêm muitas espécies exclusivas de lá, incluindo muitas plantas carnívoras. Cratera de Behringer. Esse enorme buraco na crosta possui aproximadamente 1 quilômetro de diâmetro, 200 metros de profundidade, e está localizado no ardente e seco deserto do Arizona, nos Estados Unidos. A cratera foi criada há cerca de 50 mil anos, durante a era do Pleistoceno, quando o clima local no Planalto do Colorado era muito mais frio e úmido. Naquela época, a região era composta por um campo aberto pontilhado de bosques, que eram habitados por mamutes, preguiças gigantes e camelos. O objeto que perfurou o solo foi um meteorito de ferro e níquel que media cerca de 50 metros de diâmetro e atingiu a planície a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora. Vale da Lua. Localizado na Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, o Vale da Lua é uma bacia de pedra que foi escavada pelo rio São Miguel. O lugar tem esse nome porque a erosão junto ao rio deixou as rochas suaves e em tons de cinza semelhantes ao visual da Lua. O vale possui algumas das formações rochosas mais antigas do mundo, com idades estimadas em quase 2 bilhões de anos. O rio criou cavernas, grutas, cachoeiras e formações rochosas incríveis, que formam um labirinto nas estreitas paredes do desfiladeiro. Vista de cima, a região exibe um brilho surpreendente que vem do quartzo das rochas. Socotra. O arquipélago de Socotra, no Iêmen, parece ter saído das páginas de um livro de ficção científica, e não é difícil entender o porquê. Essa ilha isolada tem um clima quente e árido, e como resultado, 1/3 de sua vida vegetal não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo, incluindo uma árvore em forma de guarda-chuva que produz seiva vermelha. Também há um grande número de pássaros, aranhas e outros animais nativos da ilha. Existe um grande número de espécies endêmicas de recifes de coral ao redor. Ou seja, esses seres são encontrados apenas lá. Socotra é considerado o lugar mais biodiversificado do Mar da Arábia e é um patrimônio mundial. Canho Cristales. Conhecido pelos habitantes locais como o Rio das Cinco Cores,
O Canho Cristales é de uma beleza única. O paraíso está escondido entre as montanhas colombianas e suas cores deslumbrantes provêm de uma combinação de algas de tonalidade natural das rochas do rio e do azul da própria água. Em particular, o vermelho vem de uma planta aquática. Como a coloração vem de seres vivos, o efeito muda constantemente, como uma aquarela viva pintada pela Mãe Natureza. A época mais espetacular para ver o Canho Cristales é no verão, quando o calor traz os tons mais vibrantes de vermelho. Além das cores marcantes e da incrível biodiversidade da região, o rio também flui sobre algumas rochas mais antigas do mundo, que se formaram cerca de 1,2 bilhão de anos atrás. Praia Vermelha. Esta linda praia avermelhada está localizada na China, perto da cidade de Panjin. Em vez de areia, a praia é coberta com um solo altamente alcalino, básico demais para a maioria das plantas. Isso deixa pouca concorrência para a suaeda, uma espécie de alga marinha que dominou completamente a região. No verão, a alga marinha fica verde e não é assim tão incrível. Mas no outono, as plantas assumem uma cor vermelha que transforma a praia em um espetáculo único. A maior parte do lugar é fechada aos visitantes em um esforço das autoridades para proteger o delicado ecossistema, mas há uma pequena seção aberta aos turistas. Piscinas de Pamukkale. Um dos pontos turísticos mais exclusivos do mundo são, sem dúvida, as piscinas da falésia de Pamukkale, na Turquia. O travertino é um tipo de calcário encontrado em muitas das fontes termais do mundo. Quando a fonte atinge a superfície, a rocha se solidifica em estruturas escalonadas que retêm a água da fonte. O resultado parece algo saindo de um conto de fadas. Camadas de piscinas cristalinas empilhadas umas sobre as outras. Devido ao alto teor de cálcio, o resultado final é uma encosta branca como a neve. Montanhas Coloridas. Esse parque geológico, localizado no sudeste da China, é o lar de uma das montanhas mais surpreendentes do planeta. A coloração surreal vem do arenito vermelho e dos depósitos minerais que se formaram ao longo de 24 milhões de anos. Cada faixa constitui um mineral diferente e, com o passar dos anos, resultaram em um padrão multicolorido. A erosão do vento e da chuva poliu ainda mais as superfícies das montanhas. A China é o único lugar do mundo com esse tipo de formação mineral, e algumas das formas de relevo se tornaram patrimônio mundial da Unesco. Shilin. No coração da província de Yunnan, no sul da China, está uma curiosa formação que talvez possa ser confundida com árvores petrificadas de longe. Com o nome Shilin, ou Floresta de Pedra, esta coleção de estalagmites de 500 quilômetros quadrados foi formada por erosão calcária e tem quase 300 milhões de anos. Faz parte de uma região maior, conhecida como Karst, do sul da China. Uma área conhecida por sua beleza natural e biodiversidade única. Embora apenas recentemente tenha sido considerado majestoso o suficiente para alcançar o status de Patrimônio Mundial da Unesco, Shilin manteve os corações e mentes daqueles que vivem nas proximidades por milênios. Fervedouros do Jalapão. Em um lugar no meio do cerrado do Brasil, com dunas de areia e vegetação rasteira, fica difícil imaginar a abundância de água ou piscinas de águas cristalinas e de temperatura agradável. Porém, no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, acontece um fenômeno lindo e surpreendente: os fervedouros. Cada um deles tem diferentes profundidades, com alguns chegando até 75 metros.
Mas calma, não é possível afundar em qualquer um deles por causa da imensa pressão que é exercida pela água ao sair do subsolo. Qual desses lugares você mais gostaria de visitar? Conte nos comentários. Até a próxima!